uma boa tarde, né? Porque o meu dia, né? Vou dar logo os dois, né? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Não sei que hora vocês vão ver o vídeo, né? Uma boa sexta-feira pra vocês e que que Deus esteja sempre no nosso caminho, né? Que Ele seja o principal de todas as coisas da nossa vida, né? O foco nosso tem que ser Deus, né? Acima de todas as coisas. E eu vou soltar pra vocês 3 sonhos, né? Se eu me lembrar, ainda solto até mais, né? Porque tem sonhos que eu passei por papel. Porque Cristo fez assim comigo. Cristo me mostrava uma pena no céu. Aí eu fiquei sem entender o que ele queria me dizer, né? Aí eu entendi que antigamente os pergaminhos ele era escrevido com pena, né? Era com pena. Então, era escrevido com pena. Era escrevido com pena. Era escrevido com pena. E também com tinta, né? Era pena, tinta e os pergaminhos, né? Que é aquele rolo que as pessoas, né? Então. Aí eu peguei e disse assim, Deus está querendo que eu escreva. É porque muitas visões ele quer que eu escreva. Umas eu já escrevi, passei pro papel. Outras ainda não, né? Outras ainda tô fazendo, né? Ainda vou fazer. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. E porque assim, eu gravo de manhã, gravo de tarde, ainda gravo à noite quando eu chego da igreja, entendeu? Porque cada dia que se passa, cada dia se aproxima mais da vinda dele, né? E vocês o que? A gente tem que andar de vigilância esperando por ele, né? Deixa eu ler logo esse versículo lá. E vou soltar o sonho. Antes de eu soltar o sonho, eu vou soltar o versículo. Para poder soltar o sonho, que é para que vocês o quê? Vejam que está escrito o versículo que Cristo disse que aquela pessoa que tem sonho tem que contar, né? E a gente não deve ser desobediente, né? Glória, glória, aleluia. Quase em cima, né? Glória a Deus, quase. Pronto, já achei, glória a Deus, já achei. Quando eu olho assim pra câmera, vocês... porque eu tô olhando pra ver o tamanho que o vídeo já tá, né? Então, assim, olha, eu vou soltar logo o sonho pra vocês no início do vídeo. E vou soltar mais outro no final do vídeo, né? Que é os que eu me lembrar por último, que eu, às vezes quando eu tô lendo as Santas Escrituras, Deus me dá os sonhos, eu me lembro e eu solto pra vocês. Entendeu? Abaixo eu começo a ler as Santas Escrituras, que eu me lembro do sonho, entendeu? Quando é o sonho referente àquele versículo que eu tô lendo. Aí eu vou soltar o quê? Como eu já soltei o sonho do arrebatamento, soltei o sonho do sacrifício, soltei o sonho que Cristo estava comigo nas redes sociais pregando o evangelho, agora eu vou soltar o sonho de quê? Vou soltar os... porque é sonho demais, glória a Deus. Mas bora lá, né? Vamos começar. Vou começar pelo sonho que eu tive no mar. Tava eu e meus filhos. Depois do sonho do mar, eu passo para o outro sonho de uma grande destruição que Cristo me mostrou, né? E depois desse sonho, dessa destruição, eu vou passar para outro sonho, que é o sonho referente aos pastor, né? Então, depois desse sonho, né, ainda vou soltar mais outro sonho lá no final, né? Que é o sonho de uma grande explosão que teve na Terra e a Terra saiu se rachando todinha. Esse vai ser o último. Sabe por que esse vai ser o último? É porque, assim, principalmente são esses, e esses são muito grandes. O sonho do mar não é muito grande, não, mas esse outro sonho de uma grande destruição, ele é muito grande, entendeu? Mas eu só tenho lembrança dele bem direitinho, porque eu chorei tanto quando eu me acordei, porque o sonho, quando eu me acordei, era como se fosse a realidade. Pra mim era tudo real, entendeu? Pra vocês verem o que é as coisas de Deus. Deus já mostra tudo que vai acontecer antes, antecipado. Ele diz, né, nas Santas Escrituras, que ele não faz nada sem antes avisar os dele, né? Então, bora lá? Eu sonhei que eu tava no mar. Não tava no mar, não, eu tava na praia. Eu tava na areia da praia e meus filhos estavam dentro do mar tomando banho. E com ele tinha outras pessoas tomando banho, né? E na praia tinha umas pessoas caminhando, do outro lado tinha outras pessoas caminhando, tinha umas pessoas na barraca. E eu tava olhando pros meus filhos tomando banho. E no momento que eu tirei os olhos das pessoas que estavam caminhando, que eu olhei para os meus filhos, eu vi a água do mar. A água do mar, ela começava a recuar. A água do mar começava a recuar, recuar, recuar. Ela recuava tanto que ela fazia uma paredona medonha de água. E na hora que ela fazia uma paredona medonha de água, ela descobriu os buracos de mar. O mar não tem buraco? Então, ela descobriu os buracos de mar.
E na hora que ela fazia aquela paredona d'água, eu me aperreava, eu saía alarmando pra todo mundo, ninguém queria me ouvir. Aí eu peguei, né, cheguei lá na praia e disse assim, tu tá vendo? O mar sumiu, tu tá vendo? Quando o mar voltar, o mar vai matar todo mundo, bora-se embora. Aí meus filhos me escutaram e vieram-se embora mais eu, né? Na hora que eu vou saindo da área da praia, eu olhei pra trás. Na hora que eu olho pra trás, eu vi as pessoas tudo normal, parece que nada tava acontecendo. Aí eu peguei e disse assim, quando o mar voltar, o mar vai matar todo mundo, bora-se embora. Aí eu continuei andando, né? Continuei andando, fui embora pra minha casa. Quando eu chego na minha casa, na hora que eu chego na frente da minha casa, eu vi um olho muito grande em cima do telhado da minha casa, um olho grande. Aí, né, quando eu olhei pra esse olho, né, que tava em cima da minha casa, muito grande, ele tinha assim, em redor, era um olho muito grande, em redor dele, eu tenho certeza que era um anjo, entendeu? Que é aquele anjo que é escrito assim nas escrituras, né? Que ele é cheio de olhos, né, correntão? E ele é muito diferente, glória a Deus. Então, eu sei que o olho dele era um olho muito grande em cima do telhado da minha casa, né? E em redor dele era cheio de pena. E era umas penas assim, meio cinzazinho claro, entendeu? E na hora que eu vi aquele olho, eu me assustei, eu me acordei. Aí tem um anjo, né? Que ele é desse jeito, que tem escrito nas escrituras, né? Agora eu não sei se ele é serafim ou se é querubim, não entendo, né? As classes de anjo eu não entendo. Só sei que eu vi que era um anjo, que ele é diferente. Eu vi os anjos normal, né? Igual o ser humano. Vi o anjo Gabriel, que o anjo maravilhoso é o anjo do nosso Deus, né? É um anjo maravilhoso. Porque ele tem asas, ele tem umas asas medonhas. Acho que as asas dele é muito maior do que ele. Ele é um anjo grande, né? Mas as asas dele é muito enorme de grande, entendeu? E depois eu solto o sonho do Miguel, que eu tive esse sonho. E esse sonho foi um sonho profético, assim, algo antes de acontecer, né? Tem referente à morte do finado Silvio Santos, né? Então, o anjo Miguel veio buscar ele na terra e levou para o céu. Depois, no final, no outro vídeo, eu solto pra vocês. Então, eu solto nesse mesmo. Aí, deixa eu continuar o meu sonho. Quando eu olhei para aquele anjo, eu me acordei. É como eu disse a vocês, eu conheço os anjos normal, vi Cristo, né, o Messias, e vi também ele assim, em outras formas, né? Que vi também até voando, como eu já soltei esse sonho para vocês, e também vi o anjo Miguel, né? Eu vi os anjos normal, vi o anjo Miguel e agora eu vi esse outro anjo que é o anjo do olho, né? Então, é quase igual esses desenhos que as pessoas param, né? Passa assim, faz um olho assim, né? Quase do mesmo jeito, né? Não vê diferença não, vê diferença só na cor. Porque no lugar de ser apenas cinza, assim, um cinzinho claro escuro, né? Era um cinzazinho claro. No lugar de ser cinza, as pessoas fazem ele com como é que chama? Elas fazem ele com um branco, né? Faz branco, ele não são branco, entendeu? Assim, né? O que eu vi não era branco, entendeu? Agora o anjo Miguel, ele é diferente, mas ele é muito diferente. Ele é o anjo poderoso, né? Mas ele é poderoso sim, mas eu não tô assim, adorando ele não, né? Não, nada disso. Porque eu conheci, tive o prazer de conhecer. Eu vou também soltar o sonho. É muito sonho pra me soltar pra vocês, meu Deus. Tem um sonho do meu casamento que quando eu casei, 3 dias depois eu vi 2 anjos. Depois eu solto esse sonho no final, tá bom? Que é muito sonho, né? Por isso que eu digo, eu vou falando, vou me lembrando dos sonhos, entendeu? Deixa eu soltar logo isso pra vocês também. Ó, eu casei, passei 3 dias, né? Aí depois de 3 dias, eu sonhei que eu tava num canto, mas meu ex-marido, né? Eu tava num canto e naquele canto que eu tava, mas eu olhava pro céu, na hora que eu olhava pro céu, eu via o anjo bem longe, mas eu via o anjo tão longe, mas tão longe, e era 2 anjos, e eles iam pra outro canto, aí eu peguei, quando eu vi os 2 anjos no céu, eu peguei isso assim pro meu ex-marido, né, disse assim, olha, tu não olha pro céu não, porque tem 2 anjos, eles vão vir aqui, agora, como era que eu sabia que eles vinham na minha direção, né? Então, eles não vinham pra mim, não. Eles iam pra outro canto. Como eu casei, né? Aí eles vinham pra minha direção. Ele pegou o meu braço. Quando eu disse assim, não olha, não. Aí o meu ex-marido olhou, né? Meu ex-marido olhou, foi em piscar de minuto. Ele estava lá, ele já estava na nossa frente. Pegou o meu braço, pegou o dele, uniu, acolchou com uma força medonha. Não sei com que era, sei que ele acolchou o meu braço dele com uma força medonha. E tudo que ele acolchou, né? Eu me acordei. E o anjo sumiu, né? Então, na hora que ele amarrou com a força medonha, acolchando, chegou a sentir um aperto medonho no meu braço, sabe? Eu senti um aperto medonho no meu braço, unindo o meu braço com o dele. Aí,
eu me acordei, entendeu? Me acordei, o anjo desapareceu da minha frente depois que fez isso, né? Eu mais ele, aí sumiu, entendeu? E eu me acordei. Aí eu peguei, depois de um tempo, eu entendi esse sonho, que é a respeito do casamento. Porque com 3 dias depois que eu casei, esse anjo veio e uniu eu e ele, entendeu? Pra vocês verem o que tá escrito, tudo nas Santas Escrituras, tudo que tá escrito nas Santas Escrituras é verdade, as pessoas ainda não crêem, né? Então, soltei outro sonho, né? Agora eu vou passar por o sonho da grande destruição. Olha, eu soltei o sonho, que é difícil soltar esse sonho, eu só solto ele quando eu me lembro, mas ele também é importante para que vocês compreendam as Santas Escrituras, né? Tem umas partes aqui também que fala sobre o casamento, né? E quem une é Deus, né? Pra vocês verem. Deixa eu soltar aqui um pedacinho pra vocês, não custa nada, né? Porque só soltando o sonho, e você acaba até não entendendo, né? Porque tem escrito, ó. E eu vou ler um pedaço mesmo assim que tem tudo a ver com ele, entendeu? Ó, deixa eu pegar aqui, onde é que tá, Senhor, me ajuda, Senhor. A Bíblia tem... Você está vendo a zoada, né? Então, mas tem problema não, é porque eu tava ajeitando aqui. Deixa eu ver se é por aqui, acho que é bem por aqui assim. É um canto que eu marquei, tá tudo riscado de caneta. É porque eu solto os meus sonhos da solta Santas Escrituras, para que vocês compreendam. Aí, tudo que Deus nos faz, tudo que Ele nos faz, que Ele nos mostra, tem escrito nas Santas Escrituras. Aí, né? Mas também eu entendi que depois também que a gente se casa, tá rachei. Glória a Deus. Depois que a gente se casa também, né? Tem aquela parte também que tudo que a gente... Tem essa parte também que tudo... depois eu leio pra vocês. Tudo que a gente une aqui na terra é unido no céu. Aí foi esse versículo referente lá ao versículo novo. Mas eu vou ler essa passagem aqui do casamento, ó. Malaquias é 3, não, Malaquias 2, e o versículo 14, o versículo 15 e o versículo 16, 3 versículos muito importantes, ó. E dizeis, porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, glória a Deus, tá vendo aí? No casamento quem tá presente é ele, glória a Deus, né? Da tua, cadê da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança, tá vendo? Como quando a gente casa, é uma aliança que a gente faz. Aí, sabe porque eu gosto de ler a palavra de Deus para vocês bem explicadamente, para vocês verem quem é testemunha é Deus, glória a Deus, né? O Senhor é Deus, né? É o Senhor que é a nossa testemunha do nosso casamento, tá entendendo? Eu me arrependi de ter casado, entendeu? Não é porque ele foi minha testemunha, não. Porque às vezes a gente casa com pessoas que não devem, né? Então, mas não tenho nada contra meu ex-marido, não. Né? Mas assim, né? Porque não tava nos planos de Deus. Porque o anjo, se você prestar atenção nesse detalhe do sonho, eu vi que o anjo não vinha fazer o meu casamento. O anjo, ele ia casar outra pessoa. Como eu casei, o anjo veio pra minha direção, entendeu? Eu captei as mensagens tudinho. Olha, confirmando, glória a Deus. Mas meu Deus, me perdoa por isso que eu fiz, né? Essa imprudência, né? Aí lá tem dizendo o que é unido na terra, o que é unido na terra é unido no céu. E também tem essa parte o que é desligado lá, o que é desligado na terra é desligado lá no céu. Então, está chegando um momento de eu me separar para toda a eternidade. Assim, né? Me separar assim, desligar na terra e desligar lá no céu, né? Glória a Deus, né? Então, não é porque seja uma pessoa, não, que é pai do meu filho, entendeu? É por causa disso, não. Eu tô dizendo assim, porque o certo ele tá com outra pessoa e eu, né, tá sozinha, né? Porque assim que é o querer de Deus, eu vou respeitar, entendeu? Tá repreendido de não respeitar o meu Salvador. E não fez ele somente, e não fez ele somente uma, ainda que lhe sobrasse o Espírito, você está vendo? É porque as pessoas... Depois eu vou ler esse versículo aqui, que esse versículo aqui tem tudo a ver lá no Jardim do Éden. Porque ele fez Adão, mas ainda sobrou um. Se vocês meditar nesse versículo, vocês vão entender que tem alguma coisa que tem tudo a ver lá no jardim, lá no começo da fundação do mundo, né? Que ele fez o homem e a mulher, só vocês meditarem. E não fez ele somente um. Você está vendo que ele fez lá no Jardim do Éden só um. Como é que sobrou o Espírito, né? Para vocês entenderem, né? Glória a Deus. Ó, olha o que ele fez. Ele fez Adão, presta atenção. Ó. E não fez ele somente um.
Ele está se referindo a uma pessoa, um homem, né? Então, só. Ainda que lhe sobrava o espírito, tá vendo? Glória a Deus. Deus é muito maravilhoso. Sobrava o espírito, né? Glória a Deus. E porque somente ele buscava, ele buscava uma descendência, glória a Deus, não tá entendendo? Olha aí, glória a Deus. Deus buscava lá no Jardim do Éden uma descendência, que foi justamente a descendência de Abel, que era pastor de ovelha. Não é Caim não, é Abel. Abel que é pastor de ovelha, entendeu? Eu gosto de explicar as coisas a vocês, porque ele tá aqui perto de mim, ele me dá um entendimento. Eu não sei de nada não, se não for dado por ele, né? Nem ler direito eu sei, né? Mas a graça dele me basta. Glória a Deus. E ele buscava uma descendência para Deus. Glória a Deus, tá vendo aí? Ele buscava uma descendência para o nosso Deus. Portanto, guardai vós em vosso espírito, e ninguém seja infiel. Com certeza, isso é horrível, pessoa ser infiel, né? Infiel para a mulher da tua... Seja infiel para com a mulher da tua mocidade. Glória a Deus. Deus fala assim, mas Deus fala muito maravilhoso. Nem a mulher também seja infiel para o marido, né? Então, porque às vezes, ó, eu vejo, tem casa, a gente tá nessa terra, a gente tá de pecar a qualquer momento, com certeza. Mas o importante, Deus pede para nós, nas teus livros do sangue de Jesus tem poder, a pessoa cair em tentação, a pessoa pedindo perdão a Deus, Deus perdoa. Só que arca com as consequências, porque eu vejo que Davi, né, ele pecou, né, ele ficou com uma mulher lá, né, e teve um filho, e por causa disso que ele fez isso, né, Deus pegou, castigou ele, né. Todo pecado gera consequência, tá repreendido, né. Vou continuar para vocês verem, né? As coisas de Deus é muito séria, ninguém brinca com as coisas do nosso Pai. Eu li um versículo que fala também que o manto, né, o leito, né, é uma coisa sagrada, que é só por dois, né? Então, porque o Senhor, o teu Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio. O homem repudiar sua esposa está repreendido. O sangue de Jesus tem poder. E qualquer que encobrir a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Aí, quando ele fala, quando ele bota... Eu presto atenção, quando eu mudo de nome é porque ele tá com um pouquinho de ira sobre essas arrumações, ó. Ele já mudou, tá entendendo? Ele já tirou... Aqui o Senhor Deus de Israel. E aqui ele já colocou o Senhor dos Exércitos. É como assim ele drobasse uma sentença, né? Porque eu entendo as Santas Escrituras, né? Ó, portanto, guardeis vós em vossos espíritos e não sejais desleal. Glória a Deus. Deus nos dá conselho. Glória a Deus. Por isso que eu sempre falei que negócio de casamento é uma coisa tão séria, mas tão séria. Então, é uma coisa seríssima. Agora, uma boa parte de que a gente pode chegar, unir, né? Mas a gente pode também desunir, né? Porque tá escrito, eu fiquei assim, né? Fiquei parada. A gente pode se unir, se separar, mas Deus não aceita ninguém casar mais, não. Só se um morrer. Aí, se um morrer, aí pode casar. Mas então, pode se separar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Pode se separar sim, se tu não tá vendo, não tá sendo bem tratada, bem cuidado, ou então o marido não tá sendo bem tratado, bem cuidado, pode se separar e viver só pro resto da vida. Assim, né? Porque quando um sair, que um é liberado, né? Pelo que tá escrito lá em Mateus, é assim que funciona. Nós só pode se separar no corpo de Cristo quando, né, foi-se embora da terra. Mas Deus me livre, tá repreendido, eu não quero que ele vá e nem, né? Então, eu vou ficar até Jesus vir, né? Então... Porque é pedido dele e eu obedeço, né? A gente faz só entregar a palavra de Deus conforme as Santas Escrituras, né? Pronto, deixa eu procurar o que eu tenho pra soltar pra vocês aqui, é bem rapidinho. Volta a Jesus, glória a Deus. Eu já solto pra vocês, não vou custar muito não, ainda vou já soltar os outros sonhos. Glória a Deus. É porque eu peguei um versículo aqui que não tem nada a ver, né? Então, assim, tem sim para outros tipos de vídeo que eu vou fazer, né? Glória a Deus.
Eu leio muito as Santas Escrituras, porque a gente só tem conhecimento das Santas Escrituras se a gente lê, né? Como é que eu vou conhecer o meu Salvador se eu não ler, né? Glória a Deus. Glória a Deus, já passei foi todas. Olha como é que eu... Vocês me perdoem. Já passei foi muito e acabei até... Glória a Deus. Eu vou ver se eu pego aqui do começo para poder sair procurando novamente. João Batista. Pronto, agora eu vou indo até lá agora de novo para ver se eu encontro. Vocês têm um pouquinho de paciência, viu? Porque eu vou soltar esse versículo, é importante. Ele falou muito comigo várias vezes. Várias vezes Cristo pediu para me separar, para me viver só, né? Assim, me separar só assim, legalmente, né? Porque tá unido... A gente pode se separar assim, né? Pelo que Cristo falou nas Santas Escrituras, a gente pode se separar. A gente será desligado na terra e será desligado no céu. Por esse versículo que tá escrito. Deixa eu ver aqui. Se eu encontrar aqui, eu solto já pra vocês. Pronto, achei já. Já achei o versículo. Glória a Deus. É Mateus 16. Mateus 16. Eu tô suando, olha aí, ó. Tô suando. A cozinha é quente. Mateus 16, ó. E eu te darei a chave do reino do céu. E tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Ah, eu entendi. Quando eu li esse versículo, eu vi que quando eu me casei, eu me uni com ele para todo sempre, né? Porque o anjo veio e uniu, né? Mas eu também achei gozo nesse versículo, porque a gente pode deixar de estar entendendo, de estar unido, né? Ó. E eu te darei as chaves do céu, dos céus, e tudo o que ligares na terra será... Deixa eu repetir, que eu acho que eu tô errando. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Cristo nos deu uma chave, aqui é uma chave, glória a Deus, né? A gente tem que entender as Santas Escrituras. Que Cristo me deu que a chance, a oportunidade de eu viver só. Por isso que deu aquelas cartas de divórcio, né? Que é para as mulheres não viver sendo humilhadas, né? Pelos homens, então os homens viver sendo humilhados. Porque eu não vou só punir pelo lado, eu falo pelos dois, né? Porque tem gente que tem homem assim, meio assim, chatinho, né? Também tem mulher também meio chatinha, né? Porque eu digo porque a gente se conhece, né? Então... Não vou estar falando nem de um lado nem do outro, né? Porque quem sabe, quem conhece vocês são Deus. O único que conhece vocês são Deus. Eu tô falando o que está escrito nas Santas Escrituras e falei a respeito de mim, né? Então, às vezes tem uma pessoa que vou fazer a respeito de mim. Às vezes eu tô com o homem do meu lado, ele é chatinho. Então, e às vezes eu tô do lado desse homem, também o homem me acha chatinha. Então, isso é normal, não é normal. É convivência, entendeu? Mas bora pra lá, né? Bora pra outro assunto. Isso aqui já era, né? Ó. Que Deus deixou duas coisas bem claras pra mim. Quando a gente casa aqui na terra, a gente é ligado no céu. Lá no céu eles fazem também o quê? A união de nós, né? Então, e quando a gente desliga aqui na terra, também vem um anjo de sarrar a nossa união. Glória a Deus, graças a Deus. Então, e aí você pode... Como tá escrito em Mateus, deixa eu ver... Mateus não, é em... Deixa eu procurar aqui, eu já encontro. Pronto, tá aqui, ó, tá mesmo em cima. Aí nesse versículo também, eu prestei atenção. É nesse versículo aqui, ó. Que eles puxam nossas orelhas, né? Todas as formas. Mas poder se separar, vocês me perdoam? Poder se separar, é porque eu boto pra poder rebaixar a Bíblia, pra poder eu ficar lendo, que é melhor. E, ó, o que Cristo tá, o que Deus tá dizendo aqui, ó, ilustração do casamento. Aí, não sabeis vós, irmão, porque falo que sabe a lei. Então, essa pessoa que sabe da lei foi ela que escreveu, né? Que a lei tem domínio sobre o homem enquanto viver. Então, viveu, a lei ainda tá pela pessoa, né? Então, só acaba porque morre. Deus me livre, né? Então, a lei... Você me perdoa. É porque as coisas de Deus é tão sério, eu nunca tinha imaginado que era tão sério assim. Eu vim começar a saber depois que eu comecei a ler. Eu pegava as pessoas lendo a palavra de Deus assim nas igrejas, mas era pouquinha coisa que eu pegava, entendeu? Porque eles dão assim, um versículo, uma partezinha, e depois para, né? Aí quando a gente vai para outro culto, pega uma partezinha, então repete a mesma, né? Então,
Sobre o inferno, eu nunca sabia que o inferno era assim, era tão cruel, né? E as pessoas que não se faz de tudo para se salvar, né? Por isso que eu digo, a gente tem que ler as Santas Escrituras. Porque se você lê, se você vê que tem escrito, e se você não temer, aí já é contigo e com Deus, né? Então, ó, aqui tá muito, aqui ficou nesse versículo bem explicado mesmo, ó. Pois que falo ao que sabe a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que viver. Então, é por todo o tempo que a pessoa está na terra, que tem um domínio sobre o homem, tá entendendo? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver. Pronto, aí já pronto, tá entendendo? Pode só se separar. Porque enquanto o homem vive, então a mulher vive, aí não pode mais, né? Então, eu tô falando de casar, né? Novamente, né? Então, porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. Só morto. Aí pronto, aí tá escrito aqui, eu lá vou duvidar, entendeu? Tá repreendido, nem quero que ele morra, nem assim, né? Só no arrebatamento. Quero que Deus me leve da terra. Ó, vou ler o versículo 4. Vou saltear porque você já conhece, né? Essa história toda da Bíblia. Assim, porque eu tô lendo sobre o sonho, né? Que eu tive, né? Assim, meu irmão, também vós estáis, olha o que tá dizendo esse versículo. Morto para a lei pelo corpo de Cristo. Só tá livre da lei pelo corpo de Cristo quando um ou outro morre. Pelo que eu entendi nesse versículo, é assim que funciona. E é assim que tá escrito, né? E eu vou passar por cima, vou nada. Eu tenho um amor à minha alma, entendeu? Principalmente eu conhecendo do jeito que a Bíblia é, que fala do céu, né? Um lugar maravilhoso, glorioso, e fala também do inferno. Então, um lugar de tormento, que lá fala isso que é um lugar de tormento. Um lugar de que as pessoas vão chorar, que vão chorar e não é pouco, não é muito, vão chorar muito, né? E lugar de que as pessoas vão ranger os dentes. Ranger os dentes, por que vão ranger os dentes? É de dor, entendeu? Tá repreendido, sofre na terra, vai sofrer lá no outro mundo, só se a pessoa não tem entendimento, né? Então, bora pra cá? Morto para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou entre o mundo. Ah, esse sim, desse tá certo, né? Então, seja de outro, daquele que ressuscitou entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Glória a Deus, com certeza, glória a Deus. Pronto, agora encerrei pra vocês, né? E o sonho, que já tá grande, que só o vídeo, pra me continuar soltando o sonho, né? Ó, deixa eu soltar só mais um versículo pra vocês. Porque eu tô falando de casamento, eu vou falar logo o vídeo quase todo, né? O vídeo já tá enorme de grande. Já tem que soltar bem uns 3 sonhos. Só soltei 2, né? Ó. O primeiro casamento, pra vocês verem, eu sempre levei casamento coisa séria. Mas o primeiro casamento é aqui, peraí, deixa eu passar um bocado de folha. Pronto. Aqui, em primeiro Gênesis, a primeira folha de Gênesis. A primeira folha aqui de Gênesis, no versículo 27, no versículo 27, no versículo 28, eu vou ler pra vocês verem. O primeiro casamento, quem fez foi Deus. O primeiro, ó, presta atenção. E criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Ele era a imagem, aí ele se formou. Mas as pessoas não entendem, glória a Deus. Continuando. O homem e mulher os criou. Ele criou homem e mulher. Entendi, glória a Deus. Pra vocês entenderem o casamento, ó. Pra vocês verem que ele criou o homem e a mulher. Entendeu? Ó. E Deus abençoou e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai vós e enchei a terra. Tá vendo? Foi o primeiro casamento aqui. No início da Bíblia foi o primeiro casamento. Antes dele fazer Adão, preste bem atenção. Antes dele fazer Adão, ele já fez logo um casamento. É só vocês prestarem atenção. Aí depois ele foi fazer o Jardim do Éden. Aí depois ele, né? O já tava feito, não tô entendendo, né? Então, depois eu vou ler isso aqui. Mas primeiro ele fez o quê? Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Então, e depois ele fez o quê? O homem e a mulher. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai, multiplicai, vós e enchei a terra. Sujeitai e a dominai sobre todos os peixes
do mar, e sobre todas as árvores do céu, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Pronto, encerrei esse versículo para você. O primeiro casamento foi Deus. Aí depois Deus foi fazer o que? Adão. Depois, é no 2? É no 2? Deixa eu ver se é no 2. Não, ainda é no 1. No 1 ele foi fazer Adão. Foi fazer Adão. Deixa eu ver se foi onde é que foi. Foi, tá aqui, ó. E formou, olha, depois que ele fez o homem e a mulher, ele foi fazer aqui, ó. E, deixa eu ler aqui do início. E um vapor, não, nesse aqui não, vou ler daqui de baixo, é o versículo 7 mesmo. E formou o Senhor Deus, Preste atenção, vou dar um detalhe para vocês aqui. No primeiro versículo aqui, no primeiro versículo, na primeira folha, que é o versículo 1, né? Que pega 1, 2, 3, 4, até o final. Então, primeira página, a primeira história que Deus formou o céu, a terra, então, e depois formou o homem e a mulher. Depois que Deus formou o homem e a mulher, era Deus, só era Deus. Você pode olhar para o nome dele, só é Deus, 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 Deus. Depois que ele fez o quê? Depois que ele fez o homem e a mulher, aí ele pegou o nome. Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus, entendeu? Pra vocês entenderem, né? Ó, e formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra. E soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente, que é o que nós vamos voltar agora no arrebatamento, as mesmas coisas que nós vivíamos lá no Jardim do Éden, né? Que foi perdido, né? Glória a Deus, o inimigo lá das nossas almas se intrometeu, né? Então, não gosto de falar sobre isso não, né? Porque se isso me mexe, né? Avalie nele que contemplou, né? Então, se ele disse que viu até o Satanás caindo do céu, Cristo abre a boca e diz que viu o inimigo caindo do céu para a terra, né? Então, se ele presenciou tudo, né? Se não foi ele que estava lutando também, né? Então, eu só tô falando assim porque ele disse que viu, né? Então, glória a Deus. Aí eu encerrei aqui para vocês, tá bom? Agora eu vou pro sonho. E eu não falei nada sobre a parte de Adão. Vocês vão ver que primeiro Deus fez depois que Deus fez o homem e a mulher, Deus fez Adão. Depois de Adão, não, Deus fez Adão e passa uma ordenança nele, ó, tu não come dessa árvore. Se tu comer, tu vai morrer. Pronto, a sentença que Deus deu a ele. E ele obedeceu, ele foi um homem obediente. Porque em outros livros lá na frente, a desobediência não foi porque ele comeu para salvar a humanidade. Porque uma mulher não tem condição de salvar a humanidade, não. Tinha que ser ele mesmo, entendeu? Glória a Deus. Ó, aí o que foi que aconteceu? Ela comeu e ofereceu a ele, ele comeu, né? Porque ele não ia deixar ela padecer só. Um Deus cheio de amor ia deixar ela padecer só? Não ia, né? Então, teve que trazer de volta, né, a nossa redenção. Cujo foi ele, né? Trouxe a nossa redenção de volta. Então, encerrei pra vocês. Agora eu vou pro sonho de novo, tá bom? Vou voltar pro sonho. Já li a palavra de Deus, né? Explicando as coisinhas a vocês. Eu não. Quem tá explicando é ele, que eu já falei a vocês que eu não tenho entendimento de nada. Se dele não for dado, né? E vou soltar o sonho de uma grande destruição, que eu vi Cristo em pé em cima da minha cabeça. Faltasse uns 4 dedinhos para ele encostar a sandália dele na minha cabeça, mas se tivesse encostado não tinha nenhum problema. Entendeu? Ó, deixa eu soltar para vocês o sonho. Ó, eu sonhei que eu tava assim, eu tava chegando de viagem, não sei de onde era que eu tava chegando, não sei que eu tava chegando de viagem, de algum canto. A primeira casa, eu entrava, na primeira casa da rua eu entrava. Parece até a minha, né? Então, porque a minha é a primeira casa da rua, né? Tem um beco, né? Então, mas glória a Deus. Ó, aí eu entrava nessa casa. Quando eu entrava, lá dentro estavam meus 2 filhos. Eu falava com ele e eu voltava pra fora, novamente pro pé da porta. Quando eu chegava no pé da porta, eu via tudo destruído. Quando eu cheguei, eu vi tudo normal, a rua normal, as casinhas tudo normal, tudo normal. E quando eu saio novamente, eu tinha visto tudo destruído. Eu olhava e só via destruição, tudo destruído. E eu fiquei, na hora que eu arribei, quando eu tirei os olhos da destruição, que eu olhei a destruição, quando eu tirei os olhos da destruição, que eu olhei pra cima, eu vi 3 anjos bem pertinho de mim, 3 anjos, anjo mesmo assim, formato de pessoas, entendeu? Aquelas vestes bem grandona, entendeu? Então, eu vi 3 anjos. Aí eu disse assim, cadê ele? Eu perguntando pro Jesus, né? Cadê Jesus? Aí quando eu arribo a cabeça, ele tá em cima da minha cabeça.
Tá em cima da minha cabeça, eu olhei assim, vi as sandálias dele e as bordas do vestido de Jesus. Porque eu vi ele, vi Jesus, as vestes de Jesus no sonho do arrebatamento. E nesse sonho dessa destruição também, eu vi as vestes dele, tava com as mesmas vestes, entendeu? Isso era no dia do arrebatamento, entendeu? Aí eu vi ele em cima da minha cabeça, faltava assim um pouquinho, assim, uns 4 dedinhos pra ele encostar a sandália dele na minha cabeça. Aí, e atrás dele tinha esses 3 anjos, entendeu? E eu peguei isso assim, eu não fico com ele porque eu fiquei pra pregar o evangelho. Eu disse desse jeito, né? Mas eu não. Eu vou dizer logo pra você, é porque eu não entendi. Eu já tinha morrido e não sabia, entendeu? Mas continuando o sonho. Aí, né, eu peguei e chamei o meu filho. De onde veio que o meu filho mais velho vinha, né? Aí, quando ele vinha, o meu filho mais velho vinha de lá pra cá, ele se prostrava logo perante a ele, ficava de joelho com a cara no chão. É desse jeito mesmo. E o outro vinha seguindo a ele. O meu filho mais novo vinha seguindo a ele. Ficava do mesmo jeito, com o rosto perante o chão, de joelho. Ele ficava com as mãos assim, né? Com as mãos e o joelho. O joelho no chão e as mãos também no chão. E a face pro chão. Pra você ver o tamanho da reverência que a gente tem que dar a ele, né? Pra você. E as pessoas fazem isso. Continuando o sonho. Continuar o sonho. Quando eu olhei pros meus filhos desse jeito, todos dois. Tava sem brusa, todos os dias sem brusa. É porque é doloroso. Eu chorei tanto quando eu me acordei desse sonho, porque eu entendi muitas coisas. Aí, né, quando eu olhando para meus filhos no chão, né, eu disse assim, Johnny, agora não há mais tempo. Eu disse desse jeito pro meu filho, né, os dois que estavam no chão. Eu disse assim, meu filho, agora não há mais tempo. Piscar de minuto, piscar ele vai sumir daí. Piscar de instante ele vai sumir daí. Eu disse assim, não há mais tempo. Instante ele vai sumir daí. Eu disse desse jeito no sonho, né. E eu tirei a vista dos meus filhos, coloquei a vista para 2 anjos que ia descendo do céu. Ele vinha descendo do céu para a terra. Um era com fogo, que está escrito lá no livro do Apocalipse, esse anjo. Um anjo vinha descendo com fogo, uma lavareda medonha de fogo. O outro anjo, ele vinha descer, era 2 anjos. Um descia no canto, com a lavareda medonha de fogo, uma lavareda de fogo branca. E o outro descia em outro canto, bem longe assim, nos matos secos, nos pés de planta seca. Aí quando eu tirei a vista dos anjos, né? Tirar a vista dos anjos, que eu botei a minha vista pro local onde eu tava, aquele canto não existia mais não. Aquele canto não existia mais, era nada. Não existia mais nada daquele canto. É que eu me lembro. Daquele canto já não existia mais nada. E daquela destruição eu vi uma pessoa subindo pro céu. E era um homem, ele tava de calça, ele tava de blusa e o corpo dele era todo luminoso. Todo, não via nele canto nenhum. Ele parecia uma luz, entendeu? Eu vi, não sei se é a alma, se é o corpo da pessoa que vai ficar desse jeito, né? Só sei que eu vi. Os braços dele, ele assim sendo erguido, assim subindo pro céu, entendeu? E quando eu tirar a vista desse homem que ia subindo pro céu, né? Glória a Deus. Quando eu tirar a vista dele, que ele ia subindo pro céu, eu já tava na porta do ônibus amarelo. Tava na porta do ônibus amarelo, amarelo por fora, amarelo por dentro. E eu entrava nesse ônibus, né, e ia lá pra frente onde tava o motorista. Tava o motorista lá, tava uma mulher e um menino com ele. E eu ia lá pra frente, pra perto da cabana, como é onde o motorista fica sentado, né? Não sei como é o nome daqui dali, né? Passo lá da frente, onde tem uns vidros, né, pra gente olhar assim a frente do ônibus. Então, aí quando eu olhava pela frente do ônibus, sabe o que foi que eu vi? Um horror de água. Aí eu me lembrei, quando eu me acordei, eu me lembrei desse sonho que eu tive com o mar. Eu não tive um sonho com o mar? Eu também vou ressaltar o versículo referente a esse sonho. Quando eu olhei pra frente, eu só vi água. Eu não vi terra, só era água. Nem vi planta, não vi nada, só vi água. E essa pista, e a água, tava bem paradinha, ela tava bem quietinha, ela tava com aqueles destroços medonhos, ela tava bem quietinha, como se ela tivesse vindo, tivesse feito a destruição enorme de grande, né? E tava toda normal já, entendeu? Aí eu tinha uma pista, né? Só que na pista eu não via área de um lado nem área do outro, não. Eu só via só a pista. Entendeu? Pra que vocês compreendam. E a água cobria por cima da pista. Só que era pouquinho, entendeu? Dava pro ônibus passar. Entendeu? E lá na frente tinha uma correnteza por cima da curva. E o ônibus ia, o motorista ia passar lá na frente. Só que eu dizia assim, quando chegar, eu dizia assim, quando eu chegar ali na correnteza, pode ter certeza que nós vamos morrer. Eu dizia 2 vezes dentro do ônibus, né? E o motorista aí se garantia passar lá. Chegava lá no ponto determinado, nós descia do ônibus,
descia a mulher, descia um menino, e eu pegava nas minhas mãos umas folhinhas verdes. Nas minhas mãos eu pegava uma folhinha verde. E era como se fosse para fazer um chá pro menino que tinha vindo dentro do ônibus, parece que tava passando mal, não sei. Pra mim era isso que tava na minha cabeça, não sei se era, né? Aí, só sei que eu tava com essas folhinhas verdes na minha mão. Aí o motorista tinha descido do ônibus, ele pegou, desceu do ônibus, o motorista desceu do ônibus. Aqui atrás era umas cadeiras, mesa, ali atrás era uma casa, e ali atrás era uma casa, uma casa, uma mesa, uma janela e umas cadeiras, e aqui era uma parede branca. E o motorista pegou, desceu do ônibus, pegou uma cadeira lá, encostou na parede, se sentou, ficou bem à vontade. E aí, a mulher que tinha descido do ônibus, mas ele começou a dar bebida a ele, e ele começou a beber, e ele começou a beber, e bebendo. E eu me angustiei no sonho, porque nós ainda ia voltar pro conto da destruição. E eu fiquei muito angustiada nesse sonho, eu me acordei angustiada. E quando eu me acordei foi só pra chorar. Aí o versículo que ele quer que eu solte é o dia da vinda dele. Bora pra lá, o versículo? Foi esse versículo que ele me deu? Porra, esse versículo eu vou soltar pra vocês. Depois eu vou soltar sobre o mar, pra vocês verem o que é que vai acontecer. Cristo solta bem direitinho as coisas pra vocês, entendeu? Para que quando chegar nesse dia, vocês já não teve uma pessoa para... Teve sim. Todo dia eu tô nas redes sociais pregando a palavra de Deus. Todo dia eu tô soltando os sonhos pra vocês. Vocês não se peguem de surpresa não, vocês estão sendo avisados. Ainda prego a parte da incredulidade das pessoas que não acreditam, né? Até nisso também Deus trabalha, né? De todas as formas. Bora pra cá, vou soltar o versículo. Senhor, me ajuda, Senhor. Ô, glória, Rafi foi passar muito, viu? Ainda não achei. Tá pronto, já achei. Glória a Deus. Pronto, tô em cima. O versículo que Deus pediu pra mim soltar sobre esse sonho da destruição foi esse, que é justo que eu vou soltar pra vocês. E como eu solto ele no final desse versículo, eu me lembro de outro sonho e eu vou soltar esse sonho agora também, ó. Quando eu terminar esse versículo. Aí eu solto o sonho. 3 versículos que eu vou soltar pra vocês referente à vinda dele. O livro é Sofonias 1, versículo 14, 15 e o 16. Quando eu terminar de soltar esses versículos, eu vou soltar o outro sonho que é referente a esse versículo 16. Que Cristo também me mostrou, entendeu? Vou soltar logo 2 sonhos referente a esse versículo aqui, né? Ó, eu já soltei o sonho pra vocês, prestem bem atenção. Quando eu pensei que eu tinha ficado pra pregar o evangelho, então, o que é que eu não tinha imaginado que eu já tinha morrido. Porque a gente não sabe quando morre, né? Porque pelo que eu tava, né? Pelo que eu falei, eu não sabia, né? Entendeu? E a proteção dele em cima da minha cabeça, muito maravilhosa. Esse detalhe eu acho bom, mas os outros eu acho triste, né? Então, ele sabe, ele me conhece. Versículo 14, primeiro. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. E se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o valente. Não é não verdade que isso está escrito, não? O dia do Senhor já está perto. E aquele dia será um dia de indignação. Por quê? Porque vai sumir as pessoas da face da terra. Dia de indignação, dia de tribulação, porque as pessoas sumiram, as pessoas estão atribuladas na face da terra procurando sua mãe, procurando seu irmão, procurando seu pai, procurando seu pastor, entendeu? E dá ao... Peraí. Dia de destruição. E dia... é dia de destruição. Preste atenção no sonho que eu soltei pra vocês. Uma grande destruição. Dia de destruição. Dia de angústia. As pessoas são angustiadas, né? Dia de alvoroço. Dia de assolação. Dia de trevas e de escuridão. Dia de nuvens e de tensas trevas. O dia da vinda do Senhor, que está escrito lá os sinais da vinda dele. Está igualzinho aqui. Não tem diferença nenhuma. Eu não solto o sonho do arrebatamento, eu não solto... lá não tem escrito que o sol vai escurecer e aqui está dizendo que é dia de treva. Dia? Não, é dia. Preste atenção. Todo dia de destruição. Dia de... É um dia, só é um dia. Ó. Dia de... só que vai ficar aquela coisa horrível, né, pra trás, né, então. É dia de assolação, dia de destruição, dia de angústia,
dia de alvoroço, dia de trevas e de escuridão, dia de tensas trevas, entendeu? Tudo num dia só. Vai, se prepara, né? Deixa eu preparar. Último versículo. Dia de trombeta. É a vinda do Senhor. Dia de trombeta e dia de alarido contra a cidade fortificada e contra as torres altas. Agora eu vou soltar o sonho que Cristo está em cima de um prédio. Para que eu não. Ele está alertando vocês. Porque aqui está falando é dia de trombeta, dia de alarido contra as cidades fortificadas. A cidade fortificada, essas cidades que tem prédio, essas cidades que tem condomínio. Presta atenção. Ó. Eu vou soltar o sonho. Eu sonhei que eu vi Jesus em cima de um prédio. Quando eu olhava para ele não tem o prédio assim bem alto, um prédio bem alto, e tá lá em cima da cobertura do prédio. Tava lá no canto, mesmo no canto, segurando algo assim. E quando eu tirei os meus olhos de Cristo, eu me acordei. E eu fiquei logo inquieta, eu disse assim, meu Deus, em cima de um prédio alguma coisa que vai acontecer. Me deu logo angústia, né? Aí eu lendo esses versículos, quando eu leio esse versículo, a primeira coisa que vem é a lembrança dele em cima do prédio, entendeu? Aí não tem como eu não soltar pra vocês, não. Vocês que moram em prédio, vocês aceitam Jesus, vocês começam a caminhar com Cristo. Quando Cristo vir, ele tira vocês dentro do prédio. Antes de acontecer o que está profetizado, porque isso que está profetizado não aconteceu ainda não. Isso ainda vai acontecer, entendeu? Ó. Aí quando eu me acordei, fiquei inquieta, fui jantar, fui tomar banho, depois eu fui dormir. Quando eu fui dormir, o sonho continuou, o sonho não parou não. Ele escreveu pra mim no céu as letras assim bem grandes, as letras bem grandes, o nome em volta. Ele botou um V, botou um O, ele botou letra por letra pra mim. Igual eu tô dizendo pra vocês, foi assim que ele fez no céu pra mim. Foi com o dedo, ele fez foi com o dedo. Ele botou um V, botou um O, botou um L, botou um T e botou um O. Mas foi um nome assim bem grande, Volto. E lá embaixo ele colocou também umas letras bem grandes. Botou um M e colocou um I. Volto, entendeu? E botou lá embaixo, separado, um M e um I. Então, assim... Aí, esse sonho é um pouquinho maior, só conto até vocês, eu conto pra vocês só até aqui, porque o restante eu não tenho bem lembrança, entendeu? Porque o que ficou mais gravado na minha mente foi esse detalhe, entendeu? Até aqui eu paro o sonho. Aí pronto. Já soltei esse sonho pra vocês. Vou repetir o versículo pra vocês que estão em prédio, em condomínio, vocês prestem atenção. Aceita Jesus. Procura uma igreja, procura um pastor. Pastor, quero aceitar Jesus Cristo como suficiente Salvador da minha vida. Jesus está voltando. Jesus está voltando e vai pegar vocês de surpresa, porque vocês mesmo querem, porque tá sendo avisado. Antes da vinda dele, ele tinha que levantar alguém pra falar com vocês, entendeu? Ó. Dia de trombeta e dia de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. A mensagem foi entregue, né, pra vocês. E deixa eu soltar logo o último sonho. Eu sonhei que meu espírito tava bem alto no céu. Tava assim, bem alto, assim, lá nos ares mesmo, lá nos ares. Aí, olhando pra baixo, eu vi, assim, um estrondo que deu debaixo da terra. Um estrondo que fofou a terra. Assim. Assim, foi um barulho tão grande embaixo da terra que subiu aquela onda medonha de energia, de vapor, sei lá o que era. Aí veio rachando a terra, rachou a terra assim toda em redor, a terra rachou toda em redor da onde teve aquela explosão. Foi uma explosão que teve debaixo da terra. Teve uma explosão com uma zoada medonha e um vapor medonho, como se fosse uma onda de energia. Quando ela veio, lá da onde eu tava, lá nos ares onde eu tava me vendo dentro da rede. Aí quando vi aquela onda de energia, que ela passou por mim, ela me matou, eu tava na minha rede dormindo. E eu me acordei, na hora que a onda passou por mim, que me matou, eu me acordei. Aí eu fiquei pensando nesse sonho, ele é bem pequenininho, mas tanto grande. Ele é o quê? É só de alerta pra vocês, entendeu? Algo que tá prestes a acontecer. Cristo tá às portas e as pessoas o quê? Com negligência. Uns não deixam vaidade, outros querem Deus, mas querem tudo. Não pode, tem que ter renúncia, tem que ter santificação. Deus é santo. Vou soltar esse último versículo pra vocês, que esse versículo ele é muito importante. Todo o meu vídeo era pra me soltar ele pra vocês. Deixa eu ler aqui. É um lugar onde as pessoas vão ser arrebatadas e que vão morar, né? Por isso que eu vou soltar pra vocês. Tô pedindo aqui ajudar ele pra me encontrar, pra me soltar pra vocês. Que é pro vídeo não ficar muito grande, entendeu?
Pronto, já tá aqui, glória a Deus, tá aqui. Tá aqui. A mesma coisa que eu tô falando pra vocês se endireitar os caminhos de vocês, vou ler agora. Vou ler agora, eu vou ler. Não vou falar mais não, agora eu vou ler. Ó. E dizia, aplanai a estrada, aplanai o caminho, tirai os tropeços do meio do caminho, do meu povo. Cristo está pedindo que a gente fale com vocês que esses tropeços impedem vocês subir para o céu. Cristo está pedindo para a gente, ó, essa cabeça, eu vou soltar esse sonho em outro vídeo, porque não vai ficar enorme de grande. Essa cabeça, a mulher toda maquiada, é sonho que Deus está pedindo que alerte o povo evangélico. O povo evangélico está desse jeito na casa dele. E ele não vai levar vocês assim desse jeito. Olha o nome do que eu vou ler para vocês agora. A eternidade, onde Deus está, onde Deus habita. Olha o nome da eternidade. E ele também santíssimo, entendeu? Olha para vocês ver o nome dele aqui, ó. Vou ler para vocês, ó. Tirai os tropeços do caminho do meu povo. Isso aqui é responsabilidade de quê? Dos pastores. A minha também eu tô fazendo, que eu tô conversando com vocês, né? Ó. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade. Você está vendo que o nome é eternidade? Quem é que habita lá? O Altíssimo. Quem é o Altíssimo? É Deus mesmo. Quem é o Altíssimo? É Jesus. Quem é o sublime? É Deus. Então, ele é um só, entendeu? Ó, porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Aí não se santifica não, Pai, para a eternidade. Aí não se santifica não, Pai, lá para onde está o alto, o sublime. Então, isso é para vocês entenderem, ó. Na altura e no lugar santo habita, tá vendo? Ó? Na altura, lá no céu, lá no mais alto do céu, ele habita. Ó. Na altura e no lugar santo habito. Ele deixou bem explicado nesse versículo. Vou encerrar para vocês por aqui que o vídeo já tá grande. Primeiro que onde é que tu leu, né? Diga o versículo para nós. É o versículo, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver aqui, é o 57, Isaías 57 e o versículo 15, que vocês vão ver que o nome dele é sublime, que habita lá no céu. Então, sublime é o alto, alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, glória a Deus, e também ele é santo. Na altura e no lugar santo habita. Então, por isso que eu digo, a gente ir pro céu tem que haver santidade. Agora não se santifica não, para ir pro céu. Não se santifica não. Toda a gente tem que pedir perdão a Deus, todo santo dia. Por causa dos olhos da gente, né? Então, os olhos da gente, né? Por isso que Deus disse, né? No versículo, quando ele curava aquelas pessoas que eram cegas, né? Aquelas pessoas não tinham pecado. Por quê? Porque elas não enxergavam. Como é que elas vão ter pecado? Porque não enxergam, entendeu? É só vocês, vai lá pra parábola. Tem uma parábola de Cristo, que ele fala que a candeia do corpo é os olhos. A candeia do corpo é os olhos. Se teus olhos for bom, todo o teu corpo é luminoso. Agora, se teus olhos for mal, pode ter certeza que teu corpo é todo tenebroso. Tem escrito, entendeu? Depois eu solto pra vocês, faço um outro vídeo soltando justamente essa parábola da candeia, para que vocês vejam. E ele ainda diz, olha qual é a luz que há em ti, se em parte alguma do teu corpo não há treva, entendeu? Ele manda, entendeu? Tem escrito essa parábola, é só vocês procurarem, entendeu? Eu amo vocês, Cristo ama vocês. Encerrei, soltei aí bem uns 4 sonhos, né? Mas fica à vontade do meu Criador, que ele tá acima de mim, entendeu? Então, assim, ele tá em cima e eu tô aqui embaixo, né, na terra. Tá lá no céu e eu tô aqui na terra, né, com vocês, né? Um pouquinho mais de tempo, né? Um pouquinho de tempo serei retirada da terra, entendeu? Porque ele disse, então, eu creio e acredito. Sairei daqui morta de feliz, do lado do meu grande amado, da minha alma, o Deus de Israel, né? Cujo nome é santo, né? Santíssimo. Fui.